Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o tema de hoje é uma pergunta bem peculiar que com certeza faz muito sentido na tua vida. Você sabe por que você procrastina? Por que você não cumpre determinada tarefa mesmo sabendo que haverá consequência? É com essa pergunta que a gente vai começar o vídeo de hoje e a gente vai falar sobre os motivos que levam a gente a procrastinar, mesmo sabendo que podem acontecer coisas negativas na nossa vida, afetar nossa área profissional, nossa vida pessoal e a nossa saúde mental, mesmo assim a gente procrastina. Por quê? Eu vou começar te explicando um assunto que, em geral, meio que rege as nossas ações, os nossos comportamentos. E ele se chama crença central. Provavelmente você já ouviu falar sobre crenças, né? Mas não sobre a crença central. É um termo mais científico e estudado, inclusive. E é mais ou menos como as pessoas delimitam um certo padrão mental para te padronizar os teus comportamentos e não ficar toda hora tendo que pensar nas coisas, entende? Então a crença central é aqui que entra aquele ditado onde cada cabeça é um universo diferente, porque as pessoas têm crenças diferentes, limitações diferentes, e eu não tô aqui para julgar ninguém, que fique bem claro, galera. Eu só tô vindo gravar esse vídeo para trazer conhecimento para vocês, para de certa forma vocês quebrarem alguns padrões mentais e conseguirem procrastinar menos. Esse é o intuito desse vídeo, tá bom? Crença central nada mais é da maneira que você se enxerga, a maneira que você vê os outros e o mundo. Essa perspectiva que tu cria de ti mesmo, dos outros e do mundo, meio que rege os teus comportamentos, porque os teus comportamentos são reflexos dos teus pensamentos e sentimentos. Então isso é crença central. A gente tem uma série de dificuldades hoje em dia, justamente pela exposição que a gente tá na internet. Todo mundo tem acesso à internet, basicamente. E a internet é um lugar onde está repleto de estímulos, de pessoas expondo suas crenças, ideologias, filosofias de vida. Então, meio que a gente fica até confuso com toda essa quantidade de informação. A gente fica meio que refém. Então, gera uma confusão mental, pode gerar medo, ansiedade e vários fatores psicológicos que vão influenciar no teu comportamento. Porque, é como eu disse, crença central é como você se vê, vê os outros e vê o mundo. E eu vou citar alguns exemplos aqui de como a internet pode influenciar nas nossas crenças centrais. Analisem só como a internet está repleta de gente dizendo o que fazer e como fazer o tempo inteiro. Ah, se você não fizer do jeito X, do método X, não vai conseguir vencer na vida. Se você não viver a vida dos sonhos, nunca vai ser feliz. Se você quer conquistar a minha Lamborghini e às vezes nem é da pessoa, então é muito louco isso, porque as pessoas elas têm essa liberdade de expressão e elas às vezes falam o que querem, sem medir consequências, sem medir como isso vai influenciar a outra pessoa, se positivamente ou negativamente. Então meio que acaba gerando essa confusão mental nas pessoas e não saber o que seguir, o que acreditar. Porque, repare, é só tu assistir alguns vídeos na internet. A mesma pessoa pode falar diversas formas a mesma coisa. Talvez você esteja se perguntando agora, meio confuso, o que isso tem a ver com procrastinação? Tudo, gente. A gente precisa de motivação para não procrastinar. E motivação vem de motivo, a gente tem que ter um motivo, um objetivo, um lugar onde a gente quer alcançar para ter uma recompensa. E saber que existe uma recompensa é o que nos gera motivação. Por exemplo, para que tu vai para academia? Para ter uma saúde, um físico melhor, é uma recompensa, tu fica feliz por aquilo e é por isso que tu vai. Por que tu faz uma leitura? Porque tu tem uma recompensa, tu vai agregar conhecimento dentro da tua vida, então tu lê para aquilo. Tem que ter essa recompensa e em meio a tantos estímulos, tu fica exposto a diversas oportunidades e coisas para fazer e acaba não escolhendo uma só para ter aquela recompensa e a motivação ela se esvai. Tu não vai ter motivação para fazer isso. Então tu pode até me dizer assim, ó, mas Vini, eu tenho motivação, eu quero fazer aquilo da minha vida. Mas então por que tu não faz? Então, gente, o motivo basicamente da procrastinação é a falta de motivação. E a falta de motivação deriva em perfeccionismo. Eu já vou explicar esse conceito para vocês. Porém, se tratando de motivação, fiquem aqui comigo agora que eu vou explicar algo bem dos nossos antepassados, que foi o comportamento selecionado através da lei de Darwin, que é a seleção natural de sobrevivência, como a gente perpetuou até aqui, como a nossa espécie sobreviveu. Foi através da motivação.
E a motivação, ela deriva dois comportamentos, lutar ou fugir, só isso. Lutar ou fugir. Imagina que tu é um homem das cavernas naquela época. Tente se colocar naquele lugar. Tu só tinha duas opções, caçar para comer, e aí tu sobrevivia, ou se a presa era muito grande, fugir para sobreviver. E aí tu conseguia sobreviver. Então a gente só tem esses dois comportamentos, lutar ou fugir. No nosso caso atual, fugir seria procrastinar, não realizar aquilo, não ir lá e lutar e conseguir aquilo, aquela recompensa, a matar aquele animal que vai te dar o que comer. E a procrastinação, ela vai gerar um certo medo, por quê? Porque a gente está fugindo, a gente tem medo de não conseguir aquilo, de não ser bom naquilo. E isso vai gerar um perfeccionismo. Tu já vai entender como tudo se encaixa. Já o perfeccionismo é uma crença intermediária. Ela é derivada de uma crença central. E aí vocês vão buscar lá no começo do vídeo que eu expliquei o que é crença central. E agora vai começar a fazer sentido. A crença central seria a gente se achar incapaz, se achar insuficiente. Dar medo de fazer aquilo, com medo de não conseguir. E aí a gente acaba procrastinando. E aí se tu pegar, olha que bacana, agora tudo vai fazer sentido. Se tu pegar o medo que a gente tem de agir por se sentir incapaz, que é uma crença central, faz com que a gente crie um mecanismo de defesa, que seria o perfeccionismo. Para combater esse medo de não se sentir capaz, a gente vai achar que vai, pelo perfeccionismo, né? A gente vai achar, não, se eu fizer tudo bonitinho, tudo certinho, vai dar certo. Aí quebra aquele medo de não conseguir fazer, só que não existe perfeição. E é isso que faz a gente procrastinar, gente. O perfeccionismo de, não, se for assim eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir realizar. Não existe. E é por isso que a gente não faz. Então, o perfeccionismo seria uma muleta para uma crença central de incapacidade, de insuficiência, seja o que tu tem dentro da tua cabeça ali, um complexo de inferioridade, baixa autoestima, enfim. Entendam como o perfeccionismo vai fazer tu procrastinar também, além da falta de motivação. Cara, que loucura, gente. A gente tem medo de pensar, tipo, isso eu não vou conseguir fazer. Isso não é pra mim, eu nunca fiz isso na minha vida. Não, já tem pessoas que fazem isso e são melhores do que eu. Putz, daí vai gerar uma série de pensamentos na tua cabeça, tu vai se comparar, tu vai se sentir inferior, tu vai adicionar um medo que vai tirar a tua motivação e aí procrastinação. Deu pra entender como é que a procrastinação acontece? O porquê que você procrastina? Deu para entender como é que as tuas crenças atrapalham os teus comportamentos e te fazem procrastinar? Vamos nos colocar num cenário hipotético. Quero que vocês viajem aqui comigo agora. Imagina que tu tem um trabalho ou um relatório que fizer mais sentido para ti, para entregar. Só que tem certas regras para cumprir, como a data de entrega desse relatório ou trabalho e alguns requisitos que meio que guiam o caminho de como tu tem que fazer esse relatório. E o que acontece quando você tem regras para seguir? Olha que loucura. Tu acaba prestando mais atenção, porque tu sabe que tu tem um prazo para entregar. Nesse caso do relatório ou do trabalho, tu tem um prazo para cumprir, então tu não quer atrasar e nem pode atrasar. Tu tem requisitos que te mostram um caminho, te dando certa segurança. É sério, gente. Tu vai mais ou menos saber como tem que fazer aquilo e vai excluir aquele medo que tu sente de ser incapaz. Justamente porque tem umas diretrizes ali que vão te trazer essa segurança e vão enfrentar o teu medo e te fazer agir. Sem perfeccionismo. Tu não vai criar uma forma perfeita de fazer aquilo, tu simplesmente vai fazer aquilo. Isso vai quebrar esse padrão. Porra, meu cara. Corta. E o que acontece quando você tem regras? Você acaba sendo mais rígido contigo mesmo. Tu ignora aquele pensamento de insuficiência, por quê? Porque tu tem um prazo para entregar. Então tu não pode perder esse prazo, tu não quer perder esse prazo, tu quer entregar, tu tem um objetivo. Essa regra vai fazer tu realizar aquela tarefa. Logo, se tu tem requisitos ali que te mostram o caminho que tu tem que seguir para construir aquele relatório ou trabalho, também vão te tirar o medo de tu ser incapaz e vão te fazer terminar aquela tarefa. Sem ser perfeito, sem o perfeccionismo. Deu para entender como as regras são importantes? E agora vocês vão entender o porquê que eu citei esse exemplo. E muitos de vocês também já vão entender como não procrastinar mais. É simplesmente adicionando algumas regras. Prestem atenção nessa analogia. As regras, para vocês entenderem um pouco mais a fundo, elas regem os nossos comportamentos também. Como assim, Vini? Imagina que tu tá entrando numa padaria e tu quer tomar um café da manhã, daqueles que tu senta, saca? Tu vai...
Eu queria um café com... Tu vai descansar ali, tu vai ter um momento. Logo, tu entrou na padaria, tu escolheu uma mesa e naquela mesa tá escrito reservado, uma plaquinha de reservado. O que tu faz? Tu não vai procurar uma outra mesa para sentar? Sim. Teu comportamento foi regido por uma regra. Aquele ambiente modulou o teu comportamento porque a plaquinha diz para ti inconscientemente que aqui não pode sentar, já está reservado. E tu obedece. Um outro exemplo seria, tu tá na rua com o teu carro e tu quer estacionar. E aí tu encontra o estacionamento, mas tem uma placa ali dizendo assim, ó, não há vagas, estacionamento lotado. Tu vai adentrar o estacionamento que nem um maluco e azar? Não, tu vai procurar um outro lugar para estacionar, porque tu entendeu que aquela regra não te permite fazer aquilo. Esses exemplos que eu citei é para vocês entenderem que da mesma maneira que vocês têm suas crenças centrais, tu pode criar regras mentais. Isso com certeza vai te ajudar a procrastinar menos. Imagine que tu tem aquele relatório que eu citei no exemplo anterior para fazer. E aí tu se coloca uma regra assim, ó. Eu só vou curtir meu final de semana depois que eu acabar esse relatório. Não, eu só vou ir no meu jogo de futebol, no meu compromisso, depois que eu acabar meu trabalho. São regras. Então, a importância dessas regras, elas servem para te direcionar e não para te ficar perdido e correr o risco de procrastinar. Uma outra maneira, galera, depois que tu criou uma regra central, uma outra maneira de não procrastinar é tu facilitar o acesso daquela tarefa, daquela ação. Para te executar aquilo que tu quer se comprometer, por exemplo, eu quero beber mais água. Vai no mercado, compra umas 5 garrafinhas de água, espalha pela casa toda com um copinho do lado. Todo momento que tu for, tu vai no banheiro, vai ter uma garrafa de água lá. Tu vai na cozinha, vai ter uma garrafa de água lá. Tu vai pro teu quarto, vai ter uma garrafa de água lá. Logicamente, tu vai lembrar que foi tu que colocou aquelas garrafas de água lá e que é uma regra que tu se impôs para conseguir beber mais água. Então, se tu não seguir essa regra mental, o máximo que vai ter acontecido é tu ter espalhado a casa inteira a água para tudo que é lado. Por isso que é importante tu colocar uma regra que faça sentido na tua vida, que realmente tu gere um vínculo no teu coração de uma necessidade. Tu quer aquilo, tu precisa daquilo. Então, quando tu cria uma regra que te ajuda em prol daquilo que tu quer, é isso que vai te fazer não procrastinar mais. Tu começa a facilitar o acesso, tu começa a criar ambientes ali onde tu vai conseguir fazer a realização daquilo. E não ficar tipo, e procrastinar. E esse exemplo serve para tudo, gente. Se tu quer começar a fazer academia, não tenta ir procurar a melhor academia da cidade, procura a academia mais perto, a academia do bairro, tá do lado da tua casa. Facilita o acesso. Tu acha que tu vai pegar um ônibus ou um Uber para ir todo dia na academia? Uma hora tu vai parar. Procura algo mais perto, algo mais acessível. Tu quer começar a ler? Pega o livro que tu quer começar a ler, bota ele aberto, todo dia, com uma luminária em cima, iluminando ele. Coloca um pacote de bolacha, um café do lado, tudo que for coisas que tu puder adicionar ali para reforçar que tu tem que fazer aquele comportamento, vão servir como regras para te conseguir executar aquilo. Dá para entender essas analogias? E o mais bacana de tudo, gente, é que se tu conseguir sair da inércia, mover o primeiro esforço em prol daquilo que tu quer evoluir na tua vida e não quer mais procrastinar, só por tu ter começado aquilo já vai te dar uma sensação de bem-estar. Isso vai te gerar uma motivação. Falando da química corporal que ocorre, que gera essa motivação, tu começar a fazer algo que vai gerar uma mudança na tua vida, vai te criar um pensamento positivo de que, eu tô já começando, a minha evolução tá acontecendo, e isso vai te dar motivação para te continuar. E a motivação vai enfrentar o medo que tu usa para fugir e vai te gerar mais coragem, para te ser um fazedor, para te parar de procrastinar, para te começar a realizar as coisas que tu quer em prol da transformação da tua vida. Só para dar uma recapitulada, gente, procrastinação, ela deriva de a gente ter algum medo de agir, tá? Por mais que a gente tenha vontade de agir, a gente quer agir, você tem vontade de agir, mas tu não sabe o porquê, o como, tu sente medo de não conseguir aquilo, e aí tu fica preso naquele medo que pode te levar a um perfeccionismo, que é só mais uma etapa para voltar para a procrastinação, porque o perfeccionismo não existe perfeição, e aí tu volta para a procrastinação, ou tu tem vontade de agir, tem medo de agir, volta para a procrastinação também, e tu vai ficar nesse ciclo, sem saber como sair dele, se perguntando, mas por que eu não consigo fazer as minhas coisas? Por que eu não consigo ir para a academia? Por que eu não consigo fazer o meu trabalho direito? Por isso que a procrastinação tem que ser quebrada com essas regras. Tem que ter regras na vida, senão a gente fica à mercê do que vier pra gente.
Eu espero que tenha ficado claro os motivos, né, alguns dos motivos pelo quais as pessoas procrastinam. E se inscreve no canal aí, dá uma força pra gente, deixa um like nesse vídeo aqui, compartilha ele com aquela pessoa que tu sabe que precisa daquele empurrãozinho, que às vezes está meio perdida ali, tu sente que a pessoa tem vontade de fazer as coisas, mas não sabe, tem medo. Então compartilha com essa pessoa esse vídeo, que com certeza vai ajudar ela a vencer alguns obstáculos que ela esteja enfrentando na vida, e ela vai ficar grata por você compartilhar isso com ela, tá bom? Um beijo no coração, pessoal, e até o próximo vídeo.